por mais uma fim de tarde, né? Um grande início de noite está iniciando na palavra. Saudoso Pai, Senhor Deus, que tudo, Senhor Pai, que venha conosco, Senhor Deus, a Sua palavra que fortifique a cada um de nós, Senhor. O propósito nosso, ó Pai, é ter o conhecimento, é buscar a Ti, Senhor Deus, com as passadas largas, Deus, Todo-Poderoso. Senhor, a gente é pequeno demais, Senhor Deus, diante de Ti, mas todos, Senhor, estão em prol de uma só situação, Senhor Deus, que é estar em encontro com Ti, Senhor, na paz do Senhor, Deus. Eu agradeço também por ter essa oportunidade, igual a irmã Vera disse, além de a gente ser amigo um do outro, é uma família, Senhor, nesse grupo. Então eu agradeço ao Senhor por cada um fortifique e dá, irmão João, a cada dia a sabedoria e a todos para estar conduzindo a palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, obrigado, ó Pai, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, amigos do grupo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai eterno. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Bendito Glória a seja Deus, meu irmão. Amém. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado por mais um momento de estudo da sua santa palavra e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito seja conosco nessa noite e que o seu Santo Espírito possa falar tremendamente aos nossos corações e que ele possa falar conosco para nos fortalecer nessa jornada, nessa caminhada. E que privilégio poder estar estudando essas cartas de Paulo, designadas a algumas igrejas, e agora, né, estamos aqui no penúltimo capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, para honra e glória. Então, peguem suas Bíblias, seus aplicativos, vamos abrir, né, em 2 Timóteo, capítulo 3. Muito interessante. Ontem, o irmão Marlon, ele trouxe para nós com muita sabedoria aqui as palavras de Paulo a Timóteo do capítulo 2, capítulo 2, e como ali o obreiro, ele deveria ser aprovado, todas as instruções dadas, e aqui no finalzinho, ele diz, né, para que o servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e voltem a si, livres do laço do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Então, nesse contexto, vamos ler aqui, capítulo 3. E sabe, porém, Timóteo, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. E destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativa mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante,
porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Vamos nos apegar a esses versículos, depois terminamos. Que é a primeira, essa parte do versículo 1 ao 9. Paulo alerta a Timóteo como alertou aos romanos, como alertou a Tessalônica, como Jesus alertou aos seus discípulos, e também como alertou todos os seus profetas. A Bíblia inteira fala que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, tempos de dificuldade. Essa palavra perigosos, no grego, estava analisando, que também dá o sentido de difíceis, de tribulações, né, tempos que o ensino, a geração dos últimos dias estariam inseridos num sistema que afastaria o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, da forma pura que ela deve ser apresentada, que é a forma pura que liberta, que traz salvação. Então, pegamos uma geração que se afastou dos ensinos da lei e da Torá. E em vários momentos, a Bíblia aponta para as consequências daqueles que se afastam da palavra. O juízo, que sim sobressairia daqueles que fossem insensatos. Interessante que aqui Paulo ele afirma que esses homens eles iriam sorrateiramente entrar nas casas e levarem cativas mulheres. E podemos levar isso aqui para um âmbito espiritual, porque mulheres representam em profecia igrejas. Então, onde homens iriam entrar e corromper e prostituir a sã doutrina, aonde o inimigo ele iria trabalhar de tal maneira, usando todas as suas armadilhas, para levar os homens a amarem mais a si mesmos, serem avarentos, com a cobiça, levando a loucura, a insensatez. Interessante que em Provérbios também descreve bem e sempre traz ali um contraste entre o sábio e o insensato. A característica daquele que é insensato, a insensatez representa a falta de conhecimento da palavra, que leva à loucura, que leva à escuridão, às trevas. E aquele que é sábio, ele dá ouvidos e pratica a palavra. Então, numa época onde que os pais, eles deixaram de ensinar a seus filhos a verdade, como se apresenta na palavra, a sã doutrina, a gente pode perceber que vai nos levar a esses tipos de comportamento. E como também em Romanos, no capítulo 1, Paulo ele descreve bem esse contexto. Vamos ler também Romanos, capítulo 1, onde ele fala aqui que o justo viverá pela fé. E ele não se envergonha desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele estava cheio da palavra, cheio do Espírito, pois a própria palavra se manifestou para ele, e foi revelado a ele, que, portanto, a ira de Deus, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, de Romanos, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Então, existe uma ira de Deus que é revelada dos céus contra todo tipo de impiedade e injustiça, e sim aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que se deu se pode conhecer é evidente entre eles,
porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observada claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado. Então Deus se revela através da natureza. E muitas vezes os homens, eles têm exaltado mais as suas criaturas, os seus feitos. Né? A gente percebe que hoje o homem ele prefere mais o artificial do que o natural. E eles não têm desculpa, pois o sol nasce, a chuva cai, a natureza ela é viva e se manifesta, não para. As nascentes, os mares, o sol, a lua, as estações, por séculos e séculos. Mas, portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, saber que há um Criador que criou todas as coisas e tem domínio sobre tudo, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então, aquele que não tem conhecimento da palavra, que traz luz, que é o conhecimento, é o próprio Senhor Jesus Cristo se revelando à humanidade. Pois a palavra, ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Mas quando o coração, ele rejeita, as trevas cobrem aqueles que estão afastados da palavra e fazem todos os tipos de loucura, de insensatez. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens, confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E por esse motivo, por ter confiado nas suas próprias mãos, ter confiado nos seus próprios artigos feitos por eles, espiritualizando esses objetos. E não só isso, porque hoje temos uma ferramenta que produz imagens e que muitos vivem e enganam através dessas imagens. E os seres humanos são passíveis à idolatria, ao curtir, compartilhar, o gostar e ficar ali gastando muitos tempos, né, um bom tempo, um tempo precioso, admirando imagens feitas através de máquinas, aparelhos ou no próprio punho, pois hoje estamos em tempos de que nem as pessoas mais desenham mais, né? Não se fazem mais imagens desse tipo, e sim fazem imagens muito mais diferentes daquela época. E por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual. Quando ignora o conhecimento, a palavra, que é ouro, ignoram a joia preciosa, é normal, pela natureza humana, as suas paixões imorais são afloradas, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, pois o coração é enganoso. Cuidado, guarde o seu coração, guarde aquilo que você está olhando, guarde os seus olhos, guarde a palavra do Altíssimo dentro do seu coração para não pecar contra o Altíssimo. Portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Até onde o ser humano tem chegado. Estamos numa geração que vem desde a Revolução Industrial sendo preparada para ignorar as coisas de Deus. Pois teve um movimento de reforma, né, antes da grande apostasia que teve, depois da igreja primitiva, depois ali da morte dos discípulos,
né? Ali o próprio Senhor Jesus alertou os seus discípulos que quando eles fossem lobos devoradores iriam permear, entrar e corromper a palavra, as doutrinas, e ali iria apresentar o afastamento, né? Pois preferiram as doutrinas humanas, os dogmas ditos pelos mestres filósofos da época. E hoje, que geração nós pertencemos? Que momento da história estamos? Será que estamos nesses últimos dias, aonde iria manifestar esse tipo de comportamento das pessoas? E analisando essa questão da educação, que realmente a gente percebe que dentro da história, nós fomos ensinados não pelos nossos pais, mas sim pela instituição de educação vigente da época. Pelo menos eu sou dessa época, de 1980, aonde os pais estavam preocupados em trabalhar, ter sucesso, sustento e deixar os seus filhos na mão de empregadas, na mão do governo, em escolas. E ali um bom tempo da criança fica sendo instruída aonde a palavra de Deus não é a principal fonte de ensino, né? Pois aonde há tentações, aonde há todo tipo de desvio, principalmente para uma criança que precisa ser admoestada, precisa inculcar, né? O pai tem que andar e falar da lei de noite, de dia, no caminhar, ao deitar, ao levantar. Então, a importância dos pais estarem com seus filhos. E estamos nesse momento onde, nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado no seu povo. Mas há perigos que precisamos entender, porque há um grande engano, um grande erro em desviar a mente das nossas crianças para o verdadeiro conhecimento. Pois trazeis vossos filhos à simplicidade da palavra e estarão livres de perigo. Pois este livro é o fundamento de todo verdadeiro conhecimento. A mais elevada educação que eles possam receber consiste em aprender como acrescentar a sua fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Se em vós houver e abundarem estas coisas, declara a palavra de Deus, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo isto, meus irmãos, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando a palavra de Deus é posta de parte, sendo substituída por livros que desviam de Deus e que confundem o entendimento no que respeita aos princípios do reino dos céus, a educação dada é uma perversão de que se estende por este nome. A menos que o estudante tenha um alinhamento mental puro, completamente estigado daquilo a que se chama educação superior, e que está misturado em sentimento de incredulidade, não pode ele verdadeiramente conhecer a Deus. Unicamente os que cooperam com o céu no plano da salvação podem saber o que significa, em sua simplicidade, a verdadeira educação. E aqueles que procuram a educação que o mundo tem em tão alta estima são gradualmente levados para mais longe dos princípios da verdade, até que se tornam mundanos educados, porque preço adquiriram a sua educação. Separaram-se do Espírito de Deus. Preferiram aceitar o que o mundo chama saber em lugar das verdades que Deus confiou aos homens mediante seus ministros, apóstolos e profetas. E, infelizmente, meus irmãos,
nas escolas, até nas escolas que se dizem cristãs. Eu fui um desses que, desde a primeira série, fui educado na escola adventista, que sim, pode ser que tenha ali uma preocupação em encaminhar os seus alunos para o Evangelho, mas permitiram que o sistema de educação atual influenciasse e muito, pois a recomendação seria que essas escolas, sanatórios, ficassem em ambientes fora da cidade, onde pudessem cultivar, semear sementes e ver todo o aprendizado de um plantio, de uma colheita, do processo ali de tirar as plantas, né? Hoje a gente tem escolas que têm um sistema educacional totalmente focado em provocar discurso de rivalidade, de ódio. Eu sou melhor que você, eu tiro a nota melhor, né? Sou melhor que você. Isso sempre foi muito estimulado, competição dentro dessas, e não sim o Santo Evangelho, que todos somos um, né? E que todos precisamos ajudar uns aos outros nesta caminhada rumo ao conhecimento verdadeiro de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e de quem é o nosso Deus verdadeiro. E assim são levados longe dos princípios da verdade. Então, que possamos perceber que Jeremias, por exemplo, ele teve essa instrução e teve o privilégio também de ser chamado, escolhido pelo Deus vivo, para ser um exemplo e também de levar o juízo, né? Falar que aquela nação estava corrompida e necessitava de arrependimento. Jeremias 16 nos diz assim, a partir do versículo 11, então lhes responderá, ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram e preferiram seguir outros deuses. Né? Perdão, vamos ler do versículo 10. E quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te indagarem, por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que erro, falta ou delito cometemos contra Yahweh, contra nosso Deus? Então lhes responderás, ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, diz Yahweh, e preferiram seguir outros deuses, aos quais prestam culto e adoram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer aos meus mandamentos. Ó Yahweh, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro no dia da aflição. As nações irão a ti desde a extremidade da terra e exclamarão, nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Pode um homem fazer deuses para si? Entretanto, jamais seriam deuses. Então, a gente percebe que Jeremias, ele foi alertado e essa era a mensagem daquela época, que os seus pais haviam abandonado a verdadeira doutrina, os mandamentos, e acabaram sendo tentados a levar, a praticar as práticas dos pagãos, dos ídolos, das falsidades, porque tinham uma atração. É por isso que Deus fala, não desvie os seus olhos do mal, porque se você demorar ali a observar o que o mundo te oferece, possivelmente você pode cair em tentação. E por isso que precisamos nos apegar à palavra, a tudo que ensina, preceito sobre preceito, virtude, acrescentando virtude. Como é que é? Caridade a caridade, temperança a paciência, ciência a temperança, virtude a ciência, sua fé a virtude. Isso não ficarão ansiosos e terão acesso ao reino dos céus. Pois na Bíblia, na palavra,
encontra-se os únicos princípios seguros de ação. Ela é um transcrito da vontade de Deus, uma expressão da divina sabedoria. Abre a compreensão do homem, os grandes problemas da vida. E a todos os que abraçam seus preceitos, ela se provará um guia infalível, livrando-os de arruinarem a vida em desorientados esforços. E Deus fez conhecida a sua vontade, como vimos aqui em Romanos, vimos aqui aonde que Jeremias também alertou aquele povo que tinha abandonado os seus preceitos. E é insensatez da parte do homem questionar sobre o que saiu de seus lábios. Depois que falou a infinita sabedoria, não pode haver questões ambíguas para o homem solucionar, nem pode haver possibilidades vagas a serem por elas ajustadas. Tudo o que dele se requer é sincera conformidade com a expressa vontade de Deus. A obediência é o mais alto ditame da razão, bem como da consciência. E estudando um pouco sobre a insensatez, queria compartilhar aqui com os irmãos. Pois a insensatez é isso, meus irmãos. É o que os nossos pais, infelizmente, fizeram. Abandonaram a verdade através dessa obscureção que Satanás trouxe. Pois aqueles que pregavam a verdadeira piedade, eles iriam ser perseguidos e afastados ali do sistema religioso. Né? Como vimos, se a gente for estudar um pouco sobre a história dos reformadores, Martinho Lutero, né, essas igrejas que participaram desse movimento de reforma, e que depois que seus líderes, os seus pioneiros morreram, e até um pouco antes, tinha a introdução de filósofos que entendiam da palavra, que queriam introduzir princípios de Babilônia, do paganismo, e sempre teve aquele que foi o fiel remanescente, levantando a bandeira da verdade. Mas, se isso nos permite persistir ao longo dos anos, a partir do momento que se morre, né, perde ali aqueles princípios, uma geração é levada ao erro. E desde 1980 se percorre um erro fatal instalado de forma que levou algum tempo para realmente se consolidar. Mas em 1980 entrou uma apostasia, como nunca houve, dentro do sistema religioso. E que os meus pais, eles pegaram e participam até hoje desses ensinos que levam a trevas, levam a gente não ter amor à verdade, nos deixam cegos. E um desses assuntos é relacionado a um tema que me fez despertar muito para o estudo da palavra, que é a cosmologia bíblica. Por exemplo, é um desses que hoje no sistema educacional eles pregam sobre o heliocentrismo, não pregam realmente como está descrito na palavra, sobre a criação e o formato dessa terra onde vivemos. Né? E Jó é muito claro, em Jó 38, onde o próprio Senhor, o Altíssimo, num redemoinho, falou para Jó que o formato da terra era como um barro sobre o sinete sobre o barro, né? Um barro sobre o sinete. E que essa terra, ela tem extremidades, tem seus alicerces, e que no início criou Deus e fez o firmamento, separando as águas acima do firmamento das águas abaixo. E hoje temos um ensino que diz que o universo ele é vasto e infinito. E a palavra diz que há águas acima desse firmamento. E que acima do trono, acima da cúpula terrestre, fica o trono do Altíssimo, o soberano, o Criador que vê cada um como se fosse gafanhotos e tem controle sobre tudo. Outro ensino que foi introduzido
também na mesma época todos desses ensinos do paganismo introduzindo ao cristianismo, que já estudamos muito aqui, que se refere-se aos concílios do papado, né, dos grandes imperadores da época, que introduziu várias práticas pagãs e colocando aquilo como lei, e que aqueles que não seguissem, não se submetessem, por exemplo, à doutrina da Santíssima Trindade, que naquela época, sim, era uma forma também de perseguição, quem não adorasse e quem não prestasse, né, ali o respeito, né, a esse tipo de conceito, né, de personalidade de Deus daquela época, que era muito comum na época dos pagãos ali, né, esse mesmo tipo de espiritualismo, né, colocar Deus, o Espírito como Deus. Então, se o Espírito paira sobre todas as coisas, Deus está em todos os lugares, né, como introdução do princípio do panteísmo, que é de prática totalmente espiritualística, mística, onde o nosso querido irmão José tem falado conosco, né, sobre esse tema de uma forma tremenda, esclarecendo e levando à luz, dissipando todas as trevas. Então a insensatez, ela faz parte desse grande perigo, pois o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O entendimento, para aqueles que possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhes é castigo. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo, e conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Então, muitas informações produzem conhecimento. Entretanto, conhecimento não é tudo. Existe um nível mais elevado a ser alcançado. A sabedoria é a aplicação correta, inteligente e eficaz desse conhecimento, associada à devida postura emocional, pois não se pode perder de vista que quando a emoção se expande e domina o nosso ser, a razão pode ser sufocada e o bom senso tende a desvanecer, cedendo lugar à insensatez. E como muitos dizem, não é recomendável tomar decisões importantes quando estamos dominados por fortes emoções, pois isso pode ser insensatez. Então, a insensatez, em vários textos bíblicos, nos mostra que os insensatos, eles têm prazer em pecar, eles são ignorantes, eles são agressivos, eles são verborrágicos, eles são filhos rebeldes, eles são autocomplacentes, imprudentes e impulsivos, incrédulos e orgulhosos, mal administradores. E somos inseridos numa escola onde se prega o passar a perna no outro para obter lucro, como a ganância, né? Postei um vídeo recentemente no canal mostrando o perigo que está sendo as indústrias alimentícias por estarem adulterando os seus produtos, colocando um rótulo dizendo que aquele produto é 100%, por exemplo, azeite de oliva, mas que realmente quando você vai fazer análise, muitas vezes é só 20% de óleo de azeite de oliva e várias outras coisas, outros óleos misturados ali com aquele óleo de oliva, mas ali diz que é 100% azeite de oliva. Aonde o mercado você não pode confiar, pois todos os mercadores estão corrompidos pela ganância, pois um leva o outro a cair. Muito difícil você encontrar empresas hoje
que não têm ganância, que não querem lucros e lucros em cima daquilo que eles estão vendendo. Então, eles precisam manter o preço e, assim, piorar a qualidade. E mentirem, fazerem a população sofrer e padecer por falta de justiça, pelas suas injustiças, pelos seus erros cometidos. Aonde o sistema de saúde, de educação, o sistema hoje religioso está bem distante do verdadeiro evangelho, da verdade, da justiça e do juízo. E, meus irmãos, nesses últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então existem dois tipos de pessoas, meus irmãos. Aqueles que estão nas suas insensatez, nas suas loucuras, ignorando a verdade que está ao seu redor, na natureza, no ser humano, e principalmente num momento onde as escrituras estão sendo, de uma forma amplamente e facilmente divulgada a todo mundo, por esse meio de mecanismo, através da internet, o conhecimento, onde o acesso, qualquer tipo de texto, busco por qualquer palavra e tenho acesso de uma forma incrível a muitas informações da palavra. Pois aquele que quer buscar de todo o seu coração o conhecimento da verdade, buscar o nosso Senhor Deus, com certeza encontrará. Encontrará o caminho da salvação, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses últimos dias, nesse último dia, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios. Extrarão para si mestres. Mas, meus irmãos, os remanescentes fiéis do Deus vivo, eles têm sido chamados. Tem um povo que está sendo preparado para receber o Santo Espírito, para poder vender tudo e se apossar da fonte da riqueza, da fonte da água, da fonte do verdadeiro alimento. E para finalizar aqui, 2 Timóteo capítulo 3, vamos dar continuidade aos versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, rapidinho. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, Timóteo, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. Pois é a carta viva, né, o Paulo. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Todos que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que foste assegurado, sabendo de que quem as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. E assim, meus irmãos, ouvindo a palavra, praticando, teremos o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos perfeitamente instruídos para toda e boa obra. Não sei se tem tempo ainda para eu falar um pouquinho sobre
uma parábola, a parábola que se encontra em Mateus 13:44, que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E só para contextualizar rapidinho, que naqueles tempos antigos era comum esconderem os homens seus tesouros na terra. Pilhagens e roubos eram frequentes. Havia mudanças de governo, né, e muitos possuíam muitas propriedades e, por possível mudança de governo, eram taxados com pesos e tributos. E também por invasões, e também escondiam os ricos ali debaixo da terra, por conta de muitas vezes, né, passarem por essas dificuldades. E por conta, às vezes, que era um esconderijo, muitas vezes era esquecido, né, e por também a morte podia chamar ali outra pessoa, a prisão, né, podia separar ali das suas riquezas. E ali ficava para algum feliz descobridor. E no tempo de Cristo não era então incomum descobrir em terras abandonadas moedas velhas e ornamentos de ouro e prata. E ali um homem arrenda um terreno para cultivar, e lavrando os bois o solo, é desenterrado um tesouro oculto. Descobrindo o homem esse tesouro, vê que uma fortuna está a seu alcance. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa, vende tudo quanto tem para adquirir o campo e encerra o tesouro. Aí sua família olha e seus vizinhos pensam que ele pode estar sendo um insensato, um louco, está desnorteado, vai vender tudo que tem para comprar uma terra que não, às vezes não tem valor nenhum. Mas o homem sabe o que faz. E quando o campo lhe pertence, examina cada porção do mesmo para achar o tesouro que se apossou. Então essa parábola, meus irmãos, ilustra que o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo está nas nossas mãos. E o descobridor do tesouro no campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Assim também o descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custo para obter o tesouro da verdade. E na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as sagradas escrituras, e o evangelho é o tesouro. Então existe um campo, existe um tesouro, e a própria terra não está tão permeada e cheia de preciosidades como a palavra de Deus. E diz-nos na palavra que os tesouros dos evangelhos estão ocultos. A beleza, o poder, o mistério do plano da redenção não são perseguidos por aqueles que são sábios em seus próprios conceitos e ensoberbecidos pelos ensinos de uma filosofia vã. Então essa beleza não pode ser reparada, esse mistério do plano da redenção não são reparados por aqueles que não conseguem, por conta do seu próprio ego, pelas suas filosofias vãs. Muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. E sim, um homem poderia passar sobre o lugar onde o tesouro está escondido. E grandemente necessitado, poderia sentar-se e descansar à sombra de uma árvore, sem saber das riquezas ocultas sob suas raízes. Assim era com os judeus. Como tesouros áureos, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, fora instruída por Cristo mesmo. E as grandes verdades da salvação eram ocultas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento foi-lhe revelado, mas não o sabiam. E Deus, como vimos, não encobre suas verdades aos homens. Por seu próprio procedimento,
obscurecem-na eles mesmos. Cristo deu aos judeus prova abundante do que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Viram que se recebessem a Cristo, precisariam renunciar a seus acariciados conceitos e tradições, suas práticas egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício. Por isso não reconheciam a evidência mais conclusiva que Deus podia dar para afirmar a fé em Cristo. Então não poderiam reconhecer, professavam-se em crer no Antigo Testamento. Contudo, recusavam assentar o testemunho daquele contido a respeito da vida e caráter de Cristo. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderiam outorgar. Até muitos dos principais creram nele, lemos, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Estavam convictos, criam que Jesus era o Filho de Deus, mas confessá-lo não estava em harmonia com seus desejos ambiciosos. Não possuíam a fé que lhes asseguraria o tesouro celeste, pois só atentavam para os tesouros terrestres. E é isso, meus irmãos, que esse tesouro, como está lá em Jó 28, 14, 18, o abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comprar o ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. E esse tesouro se acha nas Escrituras, meus irmãos. A Bíblia é o grande livro de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdade e ciência está contida na Bíblia. E esquadrilhando a palavra de Deus, todo o ramo de conhecimento pode ser encontrado. E sobre tudo o mais, encerra a ciência das ciências, a ciência da salvação. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. Então que possamos, meus irmãos, a cada dia, a cada manhã, a cada noite, nos maravilhar com as verdades que há contidas nessa palavra. E sim, ela é fonte de salvação, pois aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e hoje vive e reina, está ao lado do trono do Altíssimo, e ministra, pois ele é o nosso sumo sacerdote, está pronto a perdoar os nossos pecados, purificar os nossos erros. E há uma advertência à igreja de Laodiceia, que acha que é rica e cheia de conhecimento, mas é miserável, pobre e segue nu. E ela recebe uma mensagem, né, de advertência, de arrependimento, e que ela compre do ouro, que usa o colírio para ungir os olhos, né, para poder que ela veja as vestes da justiça, para que elas se cubram das vestiduras de Cristo. E que Deus seja louvado, meus irmãos. Muita coisa para falar, pois essa fonte é inesgotável. E que Deus abençoe a todos. Essa é a mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvado seja, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Dito seja Deus para toda a eternidade. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Gostaria desse momento de pedir, para encerrarmos, ao nosso querido irmão Wellington Batista, se possível, meu irmão, nos dirigir nessa oração final, para a honra e glória. Obrigado, meu irmão, e que o Espírito Santo esteja sempre com o Senhor e todos nós nos guiando nessa caminhada. Obrigado por tudo. E como os irmãos estavam falando, para mim é um privilégio, foi uma honra de Deus, da gente, não de nós, mas de Deus, ter enviado pessoas assim para que hoje nós pudéssemos estar todos juntos neste caminho de conhecimento, que é o do Senhor.
Obrigado a todos vocês, meus irmãos. Hoje eu me sinto uma pessoa muito pequena e sempre você diante da grandeza de Deus. Porque quanto mais nós aprendemos, mais pequeno nós sabemos que somos diante da glória dele. Mas me sinto preenchido cada vez mais. Obrigado, meu Senhor, por esta noite, o Senhor ter derramado o Espírito Santo, por este irmão que nos tem dado a conhecer da palavra do Senhor, desta verdade e deste caráter, que não há outro igual ao Senhor, que cada vez mais que nós ouvimos e aprendemos diante das tuas coisas celestiais, meu Deus, não temos nada para te oferecer, só se humilhando a ti, Senhor. E que o Senhor, assim como eu digo direto, quebrando este coração, para poder ver dessa forma, da forma de espírito, em verdade em ti, Senhor. Só tenho só a agradecer e que cada vez mais Ele possa nos dirigir neste caminho, Senhor. Obrigado pelo teu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bom descanso a todos. Que a paz e a graça continue no coração de cada um dos irmãos e que possamos nos fortalecer cada vez mais nessa palavra viva e que penetre e dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Boa noite.